Meus irmãos, nós somos diferentes. E é interessante como a gente enfrenta situações parecidas de forma diferente. Eu enfrento as situações de um jeito, talvez você enfrente de outro. Uns são mais otimistas, outros são mais pessimistas. E o engraçado é que tanto o pessimista quanto o otimista, ele vai se denominar de realista e apontar só o outro para o extremo. A gente nunca acha que a gente está no extremo. Se eu estou sendo o mais pessimista das pessoas, eu vou dizer, não, eu não estou sendo pessimista, não, eu sou realista. E o otimista, o visionário, também vai dizer da mesma forma, não estou sendo muito otimista, não, estou sendo realista diante da situação. A gente age diferente, por exemplo, uns perdem a cabeça fácil. Outros, em meio à tempestade, conseguem manter uma calma, uma tranquilidade impressionante. Se você pedir para duas pessoas diferentes descreverem uma mesma situação, descreverem um mesmo ambiente, provavelmente descrever qualquer coisa, você vai ter dois relatos distintos sobre a mesma coisa. É interessante que o próprio Evangelho, né, os Mateus, Marcos, Lucas e João são uma prova disso. Você vê Mateus, Marcos e Lucas, que têm o mesmo tipo de enfoque, mas eles fazem uma narrativa de forma diferente. João já vem de uma outra perspectiva, os quatro narrando a mesma história, os quatro narrando a mesma situação, os quatro falando sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo e o tempo que ele esteve aqui, mas cada um fazendo de uma forma diferente, sobre uma perspectiva diferente, com um foco diferente. Se nós pegarmos duas pessoas, quaisquer duas pessoas, colocar elas num barco para fazer uma viagem juntas, elas voltarão. Se você pedir para descrever o que foi que aconteceu, cada uma vai descrever de forma diferente, com uma metodologia diferente, percebendo coisas diferentes, que às vezes um guardou e o outro não. E às vezes a gente fica se perguntando por que isso acontece. Porque nós somos diferentes. E aí é interessante que, na verdade, não é só porque nós somos diferentes, mas por consequência disso, nós percebemos as coisas de forma diferente. Nós descrevemos diferente porque nós percebemos de forma diferente. Por exemplo, todos nós estamos vivendo uma situação estranha. Quer você esteja em isolamento social, quer você esteja sendo obrigado ainda a trabalhar algum tipo de serviço essencial, você está vivendo um tempo diferente por causa do coronavírus. No entanto, é muito provável que nós tenhamos percepções diferentes sobre a realidade que nós estamos vivendo. Alguns, talvez, vão ter uma percepção mais apocalíptica. Olha, isso é o sinal de Cristo está voltando, a igreja se prepare, ou que vem perseguição por aí, ou alguma coisa, ou a besta, ou o anticristo. Outros vão dizer, não, isso é só mais um daqueles muitos momentos cíclicos que a gente vive ao longo da história, de tempos bons e tempos ruins, se alternando. Daqui a 2, 3 anos, tudo isso vai ter passado e tudo vai ser, abre aspas, normal como antes. E a grande questão é que essa percepção diferente também vai gerar ações diferentes, também vão gerar ideias diferentes, também vai fazer com que a gente, agindo de forma diferente, tenha visão diferente, e às vezes a gente, inclusive, tem dificuldade de entender a ideia do outro, porque eu tenho uma percepção diferente da situação. Por isso que a gente tem, inclusive, por exemplo, duas pessoas muito bem intencionadas, às vezes com visões políticas distintas, e achando que o outro é o mal, que está com visão distorcida, porque a minha percepção é que é a correta. E a percepção diferente, muitas vezes, ela nasce a partir daquilo que chama a nossa atenção, daquilo onde a gente coloca o foco. O pastor Seabra, que me batizou, ele dizia uma coisa que eu sempre lembro, que tudo que você foca, expande. Não sei se ele estava citando outra pessoa, mas eu lembro muito dele quando eu penso nessa frase. Tudo que você foca, expande. Então, por exemplo, se a gente, enquanto igreja, resolver focar no evangelismo, esse trabalho vai crescer. Se a gente tem um foco no ministério infantil, esse trabalho vai crescer. Se a gente começa a manter o foco no pequeno grupo, esse trabalho vai crescer e vai desenvolver. Por outro lado, e também, quando a gente está vivendo um momento como esse, diferente, cheia de dificuldades diferentes.
Porque existem aquelas dificuldades diárias de cada dia que a gente está acostumado a viver. E existem dificuldades como estas que nós não vivemos antes na nossa vida. E aí, às vezes, a gente tem a mania de ficar, por exemplo, com o foco no problema. E quando a gente vive com o foco no problema, a gente é consumido por aquele problema, a gente não dorme por causa do problema, a gente fica ansioso por causa do problema, porque a nossa mente está focada naquele problema. Ou a gente tem a opção de manter, por exemplo, o foco no Senhor. Estou vendo os problemas, mas a minha mente está em Cristo. Eu sempre lembro, quando cito essa ideia, de Davi e Golias. Não de personagem Davi, não do homem Davi e do homem Golias. Mas o povo de Israel, visão dele versus a visão de Davi. O povo de Israel, todo naquele momento, os soldados que estavam para a batalha, eles estavam com foco no Golias, dizendo: este homem é muito grande, nenhum de nós pode vencer. Eles sabiam do poder de Deus e tudo mais, mas eles ficaram com o foco no tamanho daquele homem. Davi, por outro lado, ele olhava para aquele homem, mas ele não ficou com o foco no tamanho de Golias. O foco dele estava no Senhor dos Exércitos, que ele inclusive fala: tu vens contra mim com espada, com escudo, e eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você tem afrontado. Então, muitas vezes, a gente vive situações que estão, e a forma como a gente enfrenta está relacionada ao nosso foco. Tem um texto, eu gostaria que os irmãos abrissem, em Números, no capítulo 13. Esse texto, inclusive o episódio dele como um todo, é conhecido. E a gente vai perceber nitidamente isso aqui acontecendo. Números, capítulo 13, a gente vai passar por vários versículos do 13 e do 14, eu peço que você fique com a sua Bíblia aberta. E diz assim, então, o capítulo 13, no versículo 1. O Senhor disse a Moisés: envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Enviem um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Vamos relembrar aqui o contexto, para usar um pouco a leitura do texto. Nós vimos aqui de um povo que era escravo no Egito. Um povo que passou 400 anos lá no Egito, que chegou lá quase como uma família apenas, e virou uma grande nação, um povo sem território e subjugado e vivendo como escravo ali no Egito. E Deus levanta Moisés para libertar o povo, para ser um instrumento dele, para liderar o povo nessa caminhada. E eles, ao longo dessa jornada, aqui nós estamos falando cerca de 1 ano e meio depois da saída do Egito. E quando a gente olha para esse tempo aqui, que Deus levanta Moisés, eles tinham visto grandes manifestações do poder de Deus. A gente vai ver, por exemplo, lá no texto, você voltar um pouquinho antes, lá em Êxodo, você vai ver a narrativa desses textos, e a gente vai ver, por exemplo, a questão das 10 pragas, que foram colocadas diante do povo do Egito, que caiu sobre a terra do Egito, para que o povo pudesse ser liberto, para que fosse manifesto o poder de Deus. Então eles viram ali, através das 10 pragas, manifestações grandiosas do poder de Deus. Pouco depois de sair, ou seja, 1 ano e meio antes do momento que a gente está lendo aqui esse texto, aproximadamente, eles viram ali a abertura do Mar Vermelho. Meus irmãos, eles se viram diante de uma situação que eles não teriam força para enfrentar. Algo muito maior que eles, um mar diante deles e um exército, o exército de Faraó atrás. E quando a gente olha naquele momento, Deus abre o mar para o povo passar, e diz o texto sagrado que pisando em terra seca, eles atravessaram o Mar Vermelho, o mar se fechou depois que eles passaram, e o exército de Faraó foi então afogado nas águas. E é interessante, pouco logo depois, ainda no livro de Êxodo, você vai ver que Deus transforma águas amargas em doce. Eles estavam com sede, as águas daquele lugar eram amargas, ele transforma a água amarga em doce. Deus manda o maná, Deus manda codornizes, Deus alimenta o seu povo durante o deserto, Deus guia o seu povo no deserto. E a gente vê então que mesmo vendo manifestações grandiosas do poder de Deus, há pouco tempo, nós estamos falando aqui de 1 ano e meio
de caminhada, e tudo isso aconteceu. Ainda teve a ida para o Sinai, o próprio Deus mandando as tábuas da lei para o povo, eles podendo ali ver. Moisés viu frente ali, não face a face, mas ele viu a manifestação da glória do Senhor, desceu com o rosto resplandecente. Eles viram o poder de Deus. E depois ali de 1 ano e meio, o Senhor manda que eles fossem então espiar a terra. E lá no versículo 17, diz que Moisés os enviou a espiar a terra de Canaã. E disse-lhes: subam pelo Neguebe e entrem na região montanhosa. Vejam a terra, olha a ordem. Vejam a terra como ela é, o povo que nela habita. Se o povo é forte, se o povo é fraco, se são poucos ou se são muitos. Vejam também como é a terra em que esse povo habita, se é boa ou má, e como são as cidades em que habita, se são arraiais ou fortalezas. Também como é o solo, se é fértil ou estéril, se nele há matas ou não. Tenham coragem e tragam dos frutos da terra. Aqueles dias eram os dias das primícias das uvas. Sabe o que é interessante, meus irmãos? Quem dá a ordem para eles espiarem a terra é o Senhor. Mas o Senhor conhece aquela terra. O Senhor conhece completamente, sabia de todas as questões daquela terra. O Senhor não precisava que espias fossem à terra, 12 homens fossem à terra e trouxessem as informações sobre isso. O que a gente vai ver aqui nesse momento é que Deus manda o seu povo porque eles, humanamente falando, precisavam visualizar a terra que eles estavam para entrar. Resumindo, a ordem do Senhor é: observem tudo, de bom e de ruim. A força do povo, a qualidade da terra, a fortaleza, as cidades, se são fortificadas ou não, se tem muita ou pouca gente, para vocês visualizarem o que vocês vão enfrentar pela frente. E é interessante que no início do texto que a gente leu, lá de Números, ainda no capítulo 2, ele fala que, para observar a terra, que eu vou dar aos filhos de Israel. O Deus grandioso, poderoso, que guiava no deserto, que libertou do Egito, disse: eu vou dar ao povo. E aí vai ter a questão da diferença de percepção. São 12 homens que vão fazer a análise sobre a terra. São 12 homens, cada um talvez com um foco diferente. E eles vão então com a mesma missão. 12 homens vão juntos com uma missão única de espiar a terra de Canaã. Estavam juntos, viram as mesmas coisas e estavam lá igualzinho, percebendo tudo. Mas é interessante que primeiro a percepção, existe uma percepção que todos têm igualmente. Porque a diferença da percepção não está, do foco, não está no que a gente vê ou deixa de ver, mas naquilo que a gente se concentra em perceber e assimilar, aquilo que a gente dá importância. Porque todo mundo vai ver que a terra era boa, que tinha as coisas boas da terra. Isso está lá no versículo 25. Depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel, em Cádiz, no deserto de Parã, fizeram um relato do que tinham visto. E a toda a congregação, e mostraram-lhes os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Uma percepção é unânime. Todos tiveram um relato no mesmo sentido de que a terra é boa. Os frutos da terra são bons. É interessante que a gente, independente do seu perfil, se você é pessimista, se você é otimista, se você tem um foco no problema, um foco no Senhor, um foco em qualquer outra coisa, todos nós temos a capacidade de ver as coisas boas. Todos nós temos a capacidade de perceber as coisas boas, e a capacidade de perceber as coisas boas nesse contexto também foi unânime. Você quer ver um exemplo? Até mencionei sobre isso no devocional que nós tivemos nessa semana. Tantas vezes a gente pediu para ter mais tempo em casa. Eu acho que a gente só não queria que fosse tanto tempo assim, né? Mas tantas vezes a gente disse: olha, eu não tenho tempo para nada, eu preciso ter mais tempo, eu gostaria de ter mais tempo com a família. E aí você tem duas opções. Você pode ficar com o foco: olha aqui que maravilha, o tempo que eu estou tendo com a minha família, a oportunidade que eu estou tendo de estar mais próximo dos meus filhos, ou o tempo que eu estou tendo livre para ler mais, para tudo mais. Ou ficar com foco: meu Deus, o mundo vai se acabar, não tenho mais para onde ir,
Meu trabalho, cadê? Estou sentindo falta do meu trabalho, estou doido para botar uma roupa social, calçar um sapato, estou doido para calçar um sapato e ir para o meio da rua para ver se resolve alguma coisa. E às vezes nessa aflição, porque eu estou preso, abre aspas, em casa. Mas é interessante, porque a grande questão é que todos nós temos a capacidade de ver isso. Mas tudo vem do peso diferente que cada um de nós coloca na nossa percepção, ou seja, no foco que nós colocamos. No versículo 28, seguindo na leitura do texto, diz, então, o relato das pessoas: mas o povo que habita nesta terra é poderoso. As cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Nós estamos falando de homens grandes. Olha, o fruto é até bom, mas as dificuldades são enormes. Aqueles homens ali, eles estavam com foco nas dificuldades e foco nos problemas. E se o servo do Senhor caminhar andando com o foco na aflição, com o foco no problema, com o foco nas circunstâncias terrenas, sejam boas ou sejam más, ele vai andar com o foco errado. Porque quando a gente olha somente para o problema, e o que a gente percebe é somente o problema, e aquilo vai ficando cada vez maior, e as barreiras elas vão nos parecendo cada vez mais intransponíveis. Aquele povo tinha presenciado, meus irmãos, manifestações grandiosas do poder de Deus. Eles tinham visto um mar se abrir, o exército de Faraó morrer afogado por um mar atrás deles. E mesmo assim, aquele povo estava agora com um foco no problema, com foco nas dificuldades. E aí o foco dele, apesar de conhecer o poder de Deus, de reconhecer que a terra é boa, eles só olharam e aqueles problemas se tornaram grandes demais para eles poderem seguir em frente. No versículo 30, diz que então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Aquele homem Caleb sabia que os problemas existem. Caleb não deixou de ver que as cidades eram fortificadas. Caleb não deixou de ver o tamanho dos homens que habitavam ali. Caleb não deixou de ver que ele estava diante de um problema grande. Nós podemos olhar para a situação econômica do nosso país, para a situação do vírus do nosso país, da situação de muitas pessoas próximas da gente. Essa semana, infelizmente, por exemplo, faleceu o primeiro pastor batista aqui do Maranhão por causa do coronavírus. Ele tinha 56 anos e acabou morrendo na última sexta-feira, depois de passar vários dias internado na UTI. O pastor Jorge, servo do Senhor, foi levado. E a gente fica pensando como está a família, fica pensando como está a igreja. Ele foi meu aluno, inclusive, no seminário. Os problemas, meus irmãos, eles existem. Mas se a gente ficar colocando todo o foco, toda essa energia em olhar para a situação difícil, a gente vai ficar parado, a gente vai ficar atemorizado, a gente vai ficar inerte, vai ficar ansioso, vai ficar aflito, talvez perdendo inclusive o nosso sono. Caleb, na verdade, ele viu o que Deus tinha feito, como todo o povo também tinha visto. E ele sabia que tinha condições de enfrentar aquela batalha, porque o seu foco não estava nos problemas que se colocavam diante deles. O seu foco estava no Senhor. E aqui para mim vem algo terrível, que vai a partir do versículo 31, que diz assim: porém os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. O povo aqui de Deus fez, como naquele relato que eu mencionei do episódio de Davi e Golias, olhando demais para a batalha que tinha, para o problema que teria, para a dificuldade que teria, e deixando de confiar no poder de Deus, que tem o controle sobre todas as coisas. E ele diz: porque esse povo é mais forte do que nós. E a gente tem que lembrar da fé de Davi, quando disse: olha, você vem contra mim com espada e com escudo, e eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E lá no versículo 32 diz que diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado. Meu irmão, nesse instante a terra era boa. De repente, começaram a falar mal da terra. Olha, a terra que passamos para espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto. E assim também éramos aos olhos deles. Os problemas, as aflições, as dificuldades, elas existem. Elas estão aí, toda hora aos nossos olhos.
todos nós vemos o pessimista e o otimista, ambos julgando-se realista. Mas a grande questão é onde estará o nosso foco, diante da circunstância, diante da situação que a gente tem vivido. Será que a gente vai viver com o foco no problema ou com o foco no Senhor? Perceba que aquele povo vai trazer 12 pessoas subiram para espiar a terra. 10 vieram colocando dificuldade e só Josué e Caleb mantiveram o foco no Senhor. A gente vai ver isso agora no capítulo 14. Você pode passar aí na sua Bíblia. Diz no versículo 1 que então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz. E o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram. E sabe o que é interessante? Quando a gente está com o foco errado, quando a gente não está com o foco no Senhor, porque a Bíblia nos desafia a caminhar em todos os momentos, não olhando para as circunstâncias terrenas, mas olhando para Cristo, olhando para o Senhor, olhando para o alto. E naquele momento, os 10, através do seu relato, contaminaram aquele povo. E o povo inteiro, que tinha visto inúmeras manifestações do poder de Deus, o povo se levantou, e o povo gritou, e o povo chorou, e todos os filhos de Israel murmuravam, e murmuravam contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Não importava o relato de Josué e de Caleb, de que eles tinham condição, de que eles poderiam enfrentar. O que estava na cabeça dele era a palavra daquelas pessoas, e aí a gente tem que ter muito cuidado, para a gente não ser contaminado pelo clima de terrorismo. Porque a nossa confiança não está nas circunstâncias, a nossa confiança está no Senhor. Se Ele quiser que a gente passe por um período prolongado de problema, de pandemia, a gente vai passar. Na força do Senhor nós vamos enfrentar. E se Ele quiser amanhã desvendar uma cura para essa enfermidade, Ele também tem poder para isso. E a gente precisa manter o foco no Senhor, porque a nossa esperança não está em pessoas, não está em governantes, não está em qualquer outra coisa, mas no Senhor, que usa os médicos, que usa o governante, que usa o cientista, que usa todas as coisas. E todos os filhos murmuravam e desejaram aqui a própria morte. Quem dera tivéssemos morrido. E aí no versículo 3 ele continua: e porque o Senhor nos traz a essa terra para cairmos à espada e para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? Versículo 4, e diziam uns aos outros: vamos escolher um chefe, voltemos para o Egito. Meus irmãos, eles estavam diante da terra prometida. O Deus que tinha manifestado o seu poder em todo momento desde a libertação deles do Egito, que guiou-os até ali, disse que os daria aquela terra, e aquele povo estava querendo nomear um capitão, nomear um chefe para voltar para o Egito, porque perdeu as esperanças, porque manteve o foco errado. E infelizmente muitas vezes a gente tem feito a mesma coisa. No versículo 6 diz que Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação de Israel, dizendo: a terra pelo qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Aquele povo perdeu o foco, aquele povo perdeu a esperança, e eles vão então dizer: olha, pelo amor de Deus, a terra é boa. Mas a questão agora não é só mais sobre a terra ser boa. A questão agora é o que está no versículo 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra. Terra que emana leite e mel. Então somente não sejam rebeldes contra o Senhor, não tenham medo dessa terra, porque como pão os podemos devorar, a proteção que eles tinham se foi, o Senhor está conosco, não tenham medo deles. O Senhor está conosco, não temamos as circunstâncias, não temamos o dia mau. Nós sabemos sim, eu não estou dizendo para a gente ser alienado da situação, nós sabemos que os dias são difíceis. Nós sabemos que os dias podem piorar mais na frente, ou podem melhorar, não sei. Mas o que eu sei é que o meu Redentor vive, o que eu sei é que o meu Senhor vive, o que eu sei é que Ele reina soberano sobre todas as coisas, o que eu sei é que a minha vida está no controle das mãos do Senhor, e não das circunstâncias. Então somente não sejam rebeldes, não tenham medo do povo dessa terra, o Senhor está conosco.
não tenham medo deles. Não tema o coronavírus. Sim, prudente. Sim, cuidado. Mas não precisa ficar aterrorizado. Não precisa ficar... não estou falando para deixar de ter prudência, eu estou deixando para não ter medo. Agir da forma correta, com toda prudência, com toda retidão, mas confiando no Senhor. Se for do propósito de Deus, de seguir para a eternidade através do coronavírus, isso vai acontecer. Não importa, seja qual for a circunstância, isso pode acontecer. Apesar disso, diz no versículo 10, toda a congregação disse que Josué e Calebe deveriam ser apedrejados. Meus irmãos, nós temos 10 pessoas trazendo uma visão terrível da situação, só olhando para a circunstância terrena. 2 servos do Senhor se levantando em meio ao sofrimento e trazendo uma mensagem de esperança e dizendo que as aflições poderiam ser vencidas no poder do Senhor. E a reação do povo foi contaminado pelos outros 10. Continuar olhando também para as circunstâncias terrenas e desejarem eita, deu trava-língua agora, apedrejar Josué e Calebe. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os filhos de Israel. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me provocará? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? E a pergunta que Deus faz para aquele povo, naquela circunstância, é a mesma que Ele pode fazer para a gente. Até quando nós provocaremos o Senhor? Até quando vamos deixar de crer no seu poder? Até quando vamos deixar de crer na sua soberania? Até quando vamos deixar de crer no seu amor, apesar de todas essas coisas? Porque os tempos podem ser difíceis, os tempos podem ser ruins. Jesus Cristo nos disse: no mundo tereis aflições. Eu não estou dizendo para a gente ter uma ideia romântica de que tudo nessa vida que a gente vai viver vai ser só bênção, só vitória e só coisa boa. Não! O povo teve uma batalha tremenda para entrar nesta terra. Isso está relatado lá no livro de Josué. O próprio Cristo relata que a gente teria aflição. Nesse mundo a gente passa assim por dificuldade, mas nós temos que crer que nós estamos nas mãos do Senhor, que a nossa vida está nas suas mãos. A gente não tem o que temer. Sim, cuidado. Sim, prudência. A gente não vai tentar o Senhor nosso Deus, não vai colocar a nossa vida em risco. Vai agir da forma correta, mas não vai temer. Não vai ficar aterrorizado, amedrontado, ansioso, nervoso com todas as coisas. A gente precisa crer cada vez mais, independente da circunstância. Se a gente tiver de passar 2 anos vivendo com situação calamidade por causa do coronavírus, que a gente viva os 2 anos, mas a nossa esperança e a nossa confiança está no Senhor. Se daqui a 2, 3 meses as coisas vão começar a normalizar, glória a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor, mas que a gente esteja de fato pronto para enfrentar todas as situações. 10 espias viram os problemas, focaram nos problemas, esqueceram no Senhor. Os 10 espias, eles viram o poder de Deus desde a libertação do Egito até chegar lá. E viram os problemas que tinham pela frente. Josué e Calebe também viram as manifestações do poder de Deus ao longo da caminhada. Viram também os problemas que estavam diante deles. Mas escolheram manter o foco no Senhor. A gente, talvez você diga assim: ah, pastor, mas diante de mim nunca se abriu um mar. Nunca Deus fez cair o maná do deserto, ou qualquer coisa dessa natureza. Nós temos manifestações do poder de Deus todos os dias sendo apresentados diante de nós. A gente precisa saber que só o Senhor é Deus, que Ele governa sobre todas as coisas. Nós precisamos lembrar que Cristo morreu pelos nossos pecados, que a maior manifestação do poder de Deus foi a morte e a ressurreição de Cristo. A maior manifestação do amor de Deus, a morte e a ressurreição de Cristo. A maior manifestação da soberania de Deus e que Ele tem um controle sobre tudo, a morte e a ressurreição de Cristo, vencendo a morte e tendo a cada um de nós a certeza de que Ele tem um controle sobre tudo e que a gente vai viver por toda a eternidade com o Senhor. Dias difíceis, sempre passaremos. Problemas, sempre enfrentaremos. Mas onde a gente vai olhar? Onde nós vamos manter o nosso foco?
o que tomará conta da nossa mente? Os problemas ou o Senhor? Olhe para o alto. Olhe para Cristo. Enfrente, na força do Senhor, os problemas que estão à sua volta, sem esmorecer e com fé. Todos nós temos os problemas, mas que a gente possa de fato tirar o foco dessas situações que a gente está vivendo. Não há muito o que a gente possa fazer. E o que a gente pode agora é manter o foco no Senhor, lembrar que Ele é o Senhor da história e descansar nas suas mãos. Que o nosso bondoso Deus nos abençoe e que a gente possa enfrentar tudo isso na força, na segurança e na paz que vem do Senhor.